A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje estamos em mais um vídeo conhecendo os santos da Igreja Católica. Hoje eu vou falar um pouco sobre São Martinho de Tours. Vou contar um pouco sobre a história dele. Poucos personagens podem ter uma história resumida em uma única ação tão poderosa a ponto de permanecer indelével e profunda em uma vida. São Martinho de Tours pertenceu a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é a autonomásia de um homem que nasceu em 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pavia, porque seu pai, um veterano do exército, havia recebido de presente um terreno naquela cidade. Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo. Com apenas 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto, mas um edito imperial colocou-lhe a farda e a espada antes de seu sonho de oração em solidão. Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália. O grandioso gesto com o manto. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requisitado para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em duas partes e deu metade ao pobre. São Martinho de Tours teve compaixão pelo próximo. O sacramento do batismo. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado, e ele me cobriu com o seu manto. O sonho impressionou muito o jovem soldado, que na festa da Páscoa seguinte foi batizado, recebeu o sacramento por volta dos 20 anos. Testemunho de sua fé. Por 20 anos ele continuou a servir o exército de Roma, dando testemunho da sua fé em um ambiente tão distante dos seus sonhos de adolescente. Mas ele ainda tinha uma longa vida para ser vivida. Logo que pôde, ao ser dispensado do exército, foi ter com Dom Hilário, bispo de Poitiers, firme opositor da heresia ariana. Essa oposição do purpurado custou-lhe o exílio, pois o Império Constâncio II era um seguidor da doutrina de Ario. No entanto, Martinho tinha ido visitar a sua família na Panônia. Ao saber da notícia, retirou-se para um mosteiro perto de Milão. Fundação do mosteiro. Quando o bispo voltou do exílio, Martinho foi visitá-lo, obtendo dele a permissão para fundar um mosteiro perto de Tours, e por ele foi ordenado diácono e presbítero. Assim, vivendo uma vida austera em cabanas, o ex-soldado que havia dado seu manto a Jesus tornou-se pobre como desejava. Rezava e pregava a fé católica em terras francesas, onde ficou conhecido por muitos. As ações de São Martinho de Tours foram percebidas pelo povo. Proclamado bispo pelo povo cerca de 10 anos mais tarde. Os cristãos de Tours, tendo ficado sem pastor, aclamaram-no seu bispo em 371. Desde então, Martinho dedicou-se com zelo fervoroso à evangelização no campo e à formação do clero. Martinho aceitou, mas com seu estilo próprio de vida. Não quis viver como príncipe da igreja, mas para que as pessoas pobres, presos e enfermos continuassem a encontrar abrigo sob seu manto. São Martinho de Tours viveu nas adjacências dos muros da cidade, no mosteiro de Marmoutier, o mais antigo da França. Dezenas de monges o seguiram, muitos deles pertenciam à casta nobre. O fim e o legado de sua vida. Páscoa, em 397, em Condat, atual Candés de Saint-Martin, o bispo de 80 anos partiu com a missão de reconstruir um cisma surgido entre o clero local. Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos, mas antes de regressar para Tours, foi acometido por uma série de febres violentas. São Martinho de Tours faleceu, deitado na terra nu, conforme o seu desejo. Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido, generoso e solidário, como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. Essa foi a história de São Martinho
de Tours. E um fato interessante que eu consegui encontrar na internet é que na capela de São Martinho de Tours ficava metade da capa dele. A meia capa de São Martinho de Tours foi colocada em uma urna e construíram-lhe um pequeno santuário. Como em latim meia capa se diz capela, as pessoas costumavam dizer: vamos rezar onde está a capela. Deste modo, o nome capela se popularizou e passou a ser usado para designar os pequenos lugares de oração. Então é muito legal como a gente hoje em dia chama pequenos lugares de capela. Isso tudo tem uma origem em São Martinho de Tours. Muitas das pessoas não devem nem saber quem São Martinho de Tours é. Eu fiz uma pesquisa aqui e até eu fiquei impressionado, né? Eu não conhecia, fui conhecer a história dele hoje, e a história dele é marcada por apenas um ato, se você for ver, né? Que foi o ato dele estando em patrulha num dia muito frio, viu aquele mendigo nu e falou que iria cortar a capa dele ao meio, deu metade a ele e ficou com a outra metade e continuou sua patrulha. No dia seguinte, teve um sonho, né, com Jesus dizendo, né, que São Martinho, né, havia lhe dado a sua metade da capa, né? Então é muito bonito ver como Jesus valorizou ele e após isso, né, ele se batizou, né? Porque Jesus falava: Martinho, um homem não batizado, me deu a metade de sua capa. Então é muito legal como ele depois disso, ainda por 20 anos continuou vivendo uma vida como soldado. Depois que ele parou de ser soldado, fundou um mosteiro, né? Então é muito legal como ele abraçou Jesus de uma forma muito bonita, né? Até mesmo quando ele não era cristão, ele ainda assim fez algo que é comum de um cristão fazer, né? Cuidar dos pobres, então dar essa atenção para as pessoas que estão em maior necessidade. Vou fazer a oração de São Martinho. São Martinho, que cobriste Jesus com teu manto, no pobre abandono, que também possamos imitar-te com nossa vida, cuidando dos menos favorecidos, e ensinai-nos a olhar aos pobres e encontrar neles o rosto de Cristo, e amar esses irmãos como Jesus nos amou. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e tenham um ótimo dia.